A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do primeiro trimestre do ano 2023, que fala sobre avivamento. E agora, na lição número 11, nós vamos falar de um tema que está presente desde a lição número 1. Desde o início dessa revista, se você recapitular, nós estamos falando que um dos resultados de um verdadeiro avivamento é o envio de missionários, é a pregação do evangelho, conversão em massa, ou seja, uma igreja avivada é uma igreja que sente motivação, vontade em pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus levando a palavra para pessoas que ainda não foram alcançadas. Assim como eu fui alcançado pelo evangelho, você foi alcançado pelo evangelho, muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas. E nós temos que pregar o evangelho, nós temos que dar testemunho. Se nós somos realmente crentes avivados, como estudamos na lição anterior, nós temos que ter essa vontade, esse desejo de fazer a obra de Deus pregando o evangelho. Sabemos que nem todos têm o chamado para ser um evangelista, um missionário, para ir para fora do Brasil, quem sabe, para outra cidade. Nem todos têm esse chamado, mas você pode fazer isso na sua casa, no seu bairro. Você pode ser um missionário onde você está, no seu trabalho, na sua escola, não importa. Você pode dar testemunho de Cristo e pregar o evangelho para quem precisa. E se você que está me ouvindo sente no coração o desejo de fazer uma obra em um outro local, uma outra cidade, em um outro país, talvez, corra atrás disso. Busque, ore, leia a palavra, se capacite e procure saber como que você faz para ser um missionário, porque Deus pode ter um chamado muito grande na sua vida. Então, essa lição é uma lição muito boa que vai falar em nossos corações para que nós possamos nos motivar a pregar o evangelho. Aqui, nós vamos seguir o exemplo da igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja que fez missões, uma igreja que cresceu, que se expandiu através do envio de missionários. O apóstolo Paulo, ele foi enviado como missionário pela igreja de Antioquia. E a gente viu o resultado que foi isso. Foi algo extraordinário. Então, assim como Paulo pregou, Barnabé pregou, que foram enviados como missionários, você também pode ser enviado. Você também pode ser um instrumento das mãos de Deus para a conversão de muitas vidas. Aqui nessa lição, nós vamos falar também da questão da missão na igreja local e missão transcultural. Falar de missões, quem sabe, em outras regiões, fora da região que você está, com outras culturas, enfim, a gente vai falar desse tema aqui. É um tema muito amplo, um tema muito extenso, nós não vamos esgotar esse tema sobre missões aqui, é impossível esgotar. Muita gente pode não gostar da abordagem do escritor da revista, mas não vem ao caso aqui. A gente fazer algum julgamento da abordagem, se foi boa ou foi ruim. Não é o caso. O caso aqui é nós entendermos como que a igreja primitiva fez, como que nós aplicamos isso nos dias de hoje. E, para isso, nós precisamos compreender o verdadeiro evangelho. Então, está tudo dentro do mesmo pacote. Eu espero que essa aula aqui venha te motivar a entender mais do evangelho para pregar esse evangelho para outras pessoas. Amém? Feita essa introdução, vamos começar aqui falando do nosso curso Os 4 Cs da Educação Cristã, que vai acontecer agora no mês de março. A primeira aula vai acontecer no dia 13 de março. Vamos falar dos 4 Cs da educação cristã, que são os 4 conhecimentos necessários para você ser um educador cristão de excelência. Conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. Nós teremos 4 aulas e teremos mais 2 aulas focadas na lição, no caso da próxima revista. Ou seja, vamos ter mais 2 aulas falando da próxima revista, que vai ser sobre família. Aqui, nessa parte do curso, quem vai ministrar é o Antônio Vito. No caso, eu vou ministrar esses primeiros 4 módulos e o Antônio Vito, que é especialista na área de família, palestrante, pregador, fala de família, é copastor na igreja lá em Natal. Ele é excelente nesse tema, então ele vai trabalhar juntamente comigo neste curso e você está convidado a fazer esse curso para você se capacitar, ser um professor de EBD de excelência e ministrar aulas de excelência na próxima lição. Se você tem interesse em saber sobre o curso, material, valor do curso, na descrição desse vídeo tem um link, você vai clicar nesse link, vai responder algumas mensagens e ser redirecionado para o nosso WhatsApp. Lá você vai receber também algumas mensagens com informações sobre o curso. E aí, se você tiver interesse, é só confirmar. Estaremos dispostos ali a lhe atender. Então, dê uma olhada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Às vezes eu coloco no primeiro comentário, fica fixado no topo.
É só clicar no link que você vai receber essas informações. Vamos lá, vamos começar aqui rapidinho aqui só falando sobre o slide PowerPoint que eu vou usar nessa aula. É um slide pronto para ser usado, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, que você pode usar na sua igreja. Então acesse nosso site ebedenfoco.com para que você saiba mais sobre o slide. Na descrição do vídeo também tem aí o link do site, tem o nosso WhatsApp aí na tela, você pode entrar em contato conosco a hora que você quiser. Em relação ao curso, se você quiser mandar mensagem direto no WhatsApp, também pode mandar, não precisa clicar no link não. Já tem o WhatsApp de vocês aqui. Posso mandar? Pode sim, pode mandar direto, não precisa clicar no link não. Vamos lá, texto áureo. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui Jesus está dando uma ordem para todos os crentes, para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura. Verdade prática, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então, assim, a igreja, ela só vai se motivar, sentir vontade de fazer a obra, cumprir missão, levar o evangelho, se estiver avivada, se estiver cheio do Espírito Santo. Então nós temos que depender do Espírito Santo o tempo todo para que nós possamos pregar o Evangelho o tempo todo e cumprir o ID de Jesus. Aqui a gente tem a leitura bíblica em classe, contém Marcos 16, de 14 a 20. Vou avançar aqui essa leitura para a gente ganhar tempo no vídeo, mas aqui eu recomendo você realizar essa leitura e durante a aula a gente vai fazer referência a ela. Introdução. Neste trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado na igreja primitiva, os crentes não conseguiram ficar parados, eles resolveram agir. A igreja era dinâmica, ela agia, ela fazia, então tinha evangelização, tinha discipulado, ou seja, aqueles que aceitavam Jesus como Salvador, reconheciam seus pecados e criam Jesus como Salvador, essas pessoas eram ensinadas, eles passavam por um processo de discipulado. E aquelas pessoas que eram necessitadas, que não tinham o que comer, não tinham onde morar, elas recebiam apoio da igreja. Então a igreja, ela foi ativa. Não existia essa diferença, essa separação de pregar o evangelho ou fazer ação social. Não existia isso. A igreja ela fazia as duas coisas como se fosse coisa só. Tudo isso fazia parte da pregação do evangelho. Ação social, amor ao próximo, ajudar as pessoas, enfim, tudo isso fazia parte. Assim a igreja cresceu. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo não somente para falar em línguas, não somente para ter um dom espiritual e dizer que é mais espiritual do que o outro. Não, eles foram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho até as pessoas que precisavam ouvir. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Nós temos sim que buscar avivamento, nós temos que buscar mais do poder de Deus, mas a gente não pode também ficar de braço cruzado esperando Deus derramar um avivamento para começar a fazer a obra. Eu estou falando do avivamento no sentido um pouco mais amplo, né? Então, tipo assim, eu quero que Deus faça um avivamento extraordinário na minha igreja, na minha cidade, só depois que eu vou pregar o evangelho. Não, você foi chamado agora para pregar o evangelho. É claro que você tem que buscar poder do alto. Isso só depende de você, de orar, de jejuar, de ler a palavra, entender mais do evangelho. Você tem que buscar. Você buscando, Deus te capacita e você é enviado para fazer a obra. Tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo. 1.1, o desânimo dos discípulos. O objetivo aqui é nós fazermos um contraste na vida dos discípulos antes do derramamento do Espírito Santo e depois. Olha só como que eles ficaram antes do Espírito ser derramado. Ali Jesus já tinha ressuscitado, mesmo com Jesus ressuscitado, eles não acreditaram ainda, né? Ficaram com dúvida. Vamos lá, vamos entender aqui. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos abandonados. Então, quando Jesus morreu, eles ficaram realmente tristes, desanimados.
voltaram a pescar, né? Pedro voltou a pescar, e enfim, né? Parece que estavam querendo voltar para a vida antiga deles, esqueceram do chamado deles. Jesus apareceu para eles, apareceu. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, estavam completamente desolados. Olha só, eles, mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado, não se motivaram ainda, continuaram desanimados, desolados. Olha só o que diz em Marcos 16, 10 e 11. E partindo ela, anunciando àquele que tinha estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Eles não creram, eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Vamos lá. 1.2. Aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus, Jesus lhe disse: Paz seja convosco. Lucas 24, 36. Então os discípulos estavam com medo dos judeus, toda aquela perseguição ali que já estava começando, porque Jesus foi morto por pregar algo diferente que eles acreditavam. E aí os discípulos seguiram Jesus, então eles falaram, não, agora eles vão matar a gente. Mataram Jesus, vão matar a gente. Eles pensavam que viam algum espírito quando eles viram Jesus. Até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Olha só o nível de incredulidade dos discípulos. É claro que tem muitos fatores em jogo aqui. Primeiro, uma ressurreição, eles não conheciam ali alguém que tinha ressuscitado, apesar de que Lázaro tinha ressuscitado, né? Então, eu não sei qual era o motivo, né? A gente for refletir aqui por que os discípulos não creram mesmo depois que estavam vendo Jesus. Não é que eles não creram, eles ficaram incrédulos, né? O texto diz assim, ó, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? No caso aqui foi Jesus que perguntou algo para comer. Então assim, o texto diz, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados. Parece que foi um misto, né, de incredulidade com alegria, enfim, com satisfação, não sei, mas os discípulos estavam num nível de estresse muito alto, com muito medo, porque a perseguição já estava chegando, na verdade já tinha chegado, né? Pode-se dizer que antes mesmo deles começarem a fazer a obra, eles já eram perseguidos, e, enfim, tudo isso resultou em incredulidade, falta de fé, né? Falta de fé. E isso aqui mostra pra gente que todas as pessoas, todo mundo, está sujeito a momentos de fraqueza, de falta de fé. Se você chegou em algum momento da sua vida que você duvidou do Evangelho, que você duvidou da salvação, duvidou da Bíblia, que veio alguma dúvida, que você se questionou, não se preocupe, isso é normal. Os discípulos que andaram com Jesus, viram os milagres, mesmo assim ainda ficaram incrédulos diante de todas as evidências que Jesus tinha ressuscitado. Mesmo Jesus aparecendo para eles, ainda não creram, ainda não tiveram aquela certeza. Então a dúvida ela faz parte, mas a gente não pode deixar ser levado pela dúvida. A gente precisa voltar atrás, a gente precisa dar um passo atrás e falar, peraí, vamos entender melhor essa situação. Então, diante de tudo isso, Jesus conversou com eles, aí tem aquela conversa que Jesus teve com Pedro, eles estavam pescando, aí Jesus manda jogar a rede, Pedro vem, Pedro, tu me ama mais do que estes? Então Jesus questiona Pedro ali 3 vezes, até que Pedro realmente entende o seu chamado. Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas, e Pedro se motiva e todo mundo se motiva. Então assim, a dúvida faz parte, mas o encontro com Cristo pode fazer toda a diferença. Por isso que nós mesmo crentes, mesmo salvos em Cristo Jesus, precisamos estar o tempo todo em contato com o Mestre, lendo a palavra e orando, como falamos na lição anterior. Comunhão com Deus é que vai nos sustentar nessa caminhada difícil, sustentar a nossa fé. 1.3. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. Olha só o que está em Marcos 16, 15 e 16.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vocês têm que pregar, as pessoas vão ouvir, elas vão crer, vão se arrepender dos seus pecados e vão ser batizadas. Esses sim é que serão salvos. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Marcos 16:17 está detalhado lá. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Ou seja, a pregação do Evangelho pode vir acompanhada de sinais e maravilhas, mas a gente tem que ver que não é obrigatório. Nem sempre, quando os discípulos pregavam, eles realizavam algum milagre. Nem sempre. Mas aconteceu de muitas vezes, na pregação do Evangelho, acontecer algum milagre extraordinário. E esse milagre, ele fortalecia a fé daqueles que já criam, né, dos crentes, e também daqueles que estavam ali, que ainda não tinham fé em Jesus, e a partir do milagre passava a ter fé, passava a crer. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Observe que o poder do alto que foi derramado sobre a vida deles capacitou eles para realizarem milagres extraordinários. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Quando eles chegaram em Tiatira, que pregaram e encontraram a mulher chamada Lídia, e ali houve uma conversão e milagres aconteceram. Vamos ler aqui o texto. Diz assim, Atos 16, 14 e 15. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que eu estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só, eles chegaram numa cidade em que não existia nenhum crente. Não tinha ninguém convertido lá. Eles começaram a pregar e essa mulher se converteu. Convidou eles para ficar na casa dela. Então ali já começou uma grande obra nesta cidade. Filipe curou muitos enfermos, como está registrado em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Em Filipe, quando ele foi pregar ali em Samaria, houve algo extraordinário. As pessoas paravam para ouvir Filipe. E ali Deus realizava milagres. Era o poder do Espírito Santo. A obra de Deus estava sendo realizada de maneira poderosa. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Eles receberam o poder do alto e foram pregar o Evangelho. Eles não ficaram entre quatro paredes. Eles não ficaram trancados no canto. Não! Eles foram pregar o Evangelho, eles levaram o Evangelho a outras cidades, lugares que ninguém nunca tinha ouvido falar sequer de Deus. Eles nem sequer conheciam, muitas vezes eles chegavam no local e nem sequer conheciam o Deus verdadeiro. Paulo, quando chegou em Atenas, ele aproveitou um local de adoração que estava lá, o Deus desconhecido. Então ele aproveitou aquilo ali para falar do Evangelho, para falar de Deus. Eles entendiam a situação, a circunstância, pegavam o contexto da região e falavam de Jesus e apresentavam o verdadeiro Evangelho. E assim a igreja foi se expandindo. Tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. 2.1, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Então a gente observa que, diante de tudo aquilo que aconteceu ali na igreja primitiva, no coração daquelas pessoas eles sentiram o desejo, uma vontade, essa chama, esse desejo era de pregar o Evangelho. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Então Jerusalém era o local mais perigoso para pregar o Evangelho naquela época, porque era lá que estava o Sinédrio, a maior quantidade de fariseus, judeus totalmente contrários à pregação de Jesus. Enfim, era a capital, era um local grande, era um local difícil, mas era um local que tinha muitas pessoas perdidas. Era um local que tinha muitas pessoas que precisavam ouvir o Evangelho.
Então eles não se importaram com as perseguições. Eles pregaram mesmo diante da perseguição. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Vamos ler aqui Atos capítulo 5, versículo 27 a 29 e depois o 42. Fala assim, ó. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Eles foram presos, foram aconselhados a não pregar o Evangelho. Mesmo assim, eles bateram de frente. Nos importa obedecer a Deus. É Deus. Nós vamos obedecer a Deus. A pregação do Evangelho é superior à lei de vocês. A gente tem que obedecer aos homens, à lei humana, à lei do ser humano? Sim, tem. Eles reconheciam isso. Tanto que Pedro, lá na frente, trata desse tema na sua carta. Paulo também, lá os Romanos, trata sobre esse tema. Obedecer à lei dos homens, beleza. A lei humana, tudo bem. Mas a lei de Deus é superior. Então eles tinham que pregar o Evangelho. Eles tinham esse chamado. E eles não pararam, mesmo diante de toda essa perseguição. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. Isso aqui é muito importante. A gente não pode ficar esperando que o pecador venha para o templo. Claro, você pode convidar, levar a pessoa para o templo, ela pode ir lá participar do culto, isso é bom e tem muito resultado. Mas assim, a pregação do Evangelho, ela tem muito mais efeito quando você cria um relacionamento com a pessoa. Você não vai simplesmente lá convidar ela para ir na igreja, mas você conversa com ela, você interage com essa pessoa. Quem sabe você convida essa pessoa para ir à igreja para ter o primeiro contato. Não pense que ela vai se converter da primeira vez. Depois você pode falar com essa pessoa: olha, o que você acha depois de eu passar na sua casa para a gente tomar um café e eu falar um pouco de Jesus para você? Enfim, vai lá, algo descontraído, tome um café, converse, fale de Jesus, fale do Evangelho, algo meio que natural, sem aquela questão de tipo, estou aqui te evangelizando, você tem que se converter e tal. Algo mais tranquilo, mais natural. A pessoa vai se sentindo mais à vontade. Depois você pode levar mais um amigo, 2, 3 amigos, quem sabe fazer um estudo na casa dela. A gente pode fazer um estudo. Tem muitas pessoas que se abrem para o Evangelho dessa forma. Elas aceitam, um estudo dentro de casa, em que você vai lá, ministra, e isso é algo bom, tá? É algo que pode realmente surtir efeito. É uma maneira de você evangelizar. Você pode também observar a situação dessa pessoa, a situação financeira dessa pessoa. Será que ela não está precisando de uma cesta básica, de uma ajuda, de pagar uma conta de energia? Será que a igreja não pode contribuir também nesse sentido? Porque muitas vezes a pessoa está realmente passando por outros problemas. Talvez essa pessoa tenha alguém doente dentro de casa, você pode orar por esse doente. Talvez essa pessoa tenha, sei lá, alguém da família que está preso, você pode visitar, quem está preso da família, enfim, no presídio e visitar. Você pode ir no hospital visitar quem está doente dessa família. Você pode exercer um papel muito, assim, além do que simplesmente entregar um panfleto e falar: Jesus te ama, entende? Você pode ter um relacionamento com essa pessoa a ponto de que no dia que ela parar para pensar, ela fala: nossa, minha vida mudou depois que eu conheci fulano. Minha vida mudou depois que o irmão fulano veio aqui e orou. Minha vida mudou depois que o irmão fulano tomou aquele café comigo. Entende? Então, assim, é algo natural. E aí essa pessoa começa a pensar, refletir, e você vai falar: olha, se você quiser uma mudança radical na sua vida, aceite Jesus como Salvador. Então isso eu acredito que é o que mais surte efeito na pregação do Evangelho. Certa vez eu estava em um evento da CPAD e a pregadora que estava ministrando perguntou: quantas pessoas aqui se converteram através de um amigo, de um relacionamento? Quase todo mundo levantou a mão.
Então, assim, a maioria de nós, se nós formos refletir sobre a nossa conversão, ela aconteceu através de um relacionamento. Um amigo que já era crente, que falava de Jesus, que andava com a gente, que ia na nossa casa, de repente nos levou para a igreja, começou a trabalhar e aí nós nos convertemos, porque a pessoa vai conhecendo mais do Evangelho. Então, assim, a mensagem do Evangelho, ela pode sim ser impactante, mas para que ela seja impactante, ela tem que ser pregada na sua integralidade. Você tem que pregar o Evangelho completo, um Evangelho que fala de restauração, de arrependimento de pecado, de mudança de vida, fala do sacrifício de Cristo. Nós temos que entender o Evangelho para pregar o Evangelho. Aqui nessa aula não vai dar para eu falar da mensagem do Evangelho em si, mas no vídeo de destaque eu vou abrir um espaço lá no vídeo de destaque para fazer uma exposição do Evangelho para que você possa compreender qual é essa mensagem que deve ser pregada. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Então, a Igreja Avivada, de verdade, ela vai realmente agir, ela vai fazer ali a obra missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Então, quando a igreja tem amor pela pregação do Evangelho, essa é uma igreja avivada. 2.2, o avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Ou seja, você vai fazer missões não somente no seu bairro, mas quem sabe num outro bairro mais distante, uma outra cidade. Então a missão ela pode ir além da sua cidade. Ela pode sair um pouco do seu bairro, do seu círculo de amizade. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Essa questão de evangelizar uma cidade diferente, ela é muito controversa, porque às vezes eu vejo assim, a pessoa fala, eu quero pregar fora, eu quero evangelizar em outra cidade, eu quero evangelizar em outro país. Você já evangelizou no seu bairro? Tem essa questão. Você já fez a obra no seu bairro? Não, ainda não. Então como é que você quer ir para fora se você nem fez no seu bairro? Tem essa questão. Mas tem também outras questões. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos. William Carey, que foi um grande missionário no passado, que evangelizou a Índia e tudo mais, quando ele sentiu o desejo de evangelizar na Índia, ele morava na Inglaterra. Os amigos dele, os pastores amigos dele falaram, não precisa você ir para a Índia para evangelizar, você pode fazer a obra aqui. Você tem que evangelizar aqui primeiro para depois ir para a Índia. Ele não aceitou. Ele falou, não, eu quero ir para a Índia. E ele foi para a Índia, passou a vida inteira lá, evangelizou, fez uma obra extraordinária. Então, assim, não necessariamente a pessoa tem que ficar no seu local. Porque se a gente for ter essa mentalidade, não, você tem que evangelizar aqui, 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 e nunca sair, então nunca teremos missionários que vão para outras cidades. Então, assim, a gente precisa pensar direitinho, não ser tão radical. Às vezes a pessoa nunca evangelizou no seu bairro, mas ela tem um desejo de evangelizar fora, e lá fora ela vai evangelizar. Ela vai pregar o Evangelho. Tem alguns que têm esse chamado para pregar o Evangelho fora. Outro exemplo, um tio meu, pastor Juraci, ele foi consagrado a pastor e logo de início ele foi enviado para uma cidade do Nordeste. Tinha gente para ele pregar o Evangelho onde ele morava, aqui no estado do Pará, tinha. Ele morava em uma região que tinha muitas pessoas para ouvir o Evangelho. Ele poderia fazer a obra na cidade dele, começar pelo bairro dele, e ali ele ia crescendo no seu ministério. Quem sabe hoje ele fosse, sei lá, um pastor muito conhecido, um pastor de uma igreja muito grande. Mas logo no início ele foi enviado para uma cidade no Nordeste, não me lembro agora o nome da cidade, ele já me contou a história várias vezes, mas eu esqueci. E nessa cidade não tinha crente. Na verdade, assim, tinha uma igreja evangélica que tinha uma pessoa crente, uma irmã crente, e quando ela orava, ela fazia o sinal da cruz. Essa era a única crente da cidade. E quando ele saiu de lá, ele deixou uma igreja lotada. Deus usou ele lá naquela cidade. Deus queria usar ele naquela cidade. Ele não queria usar ele no Pará. Depois ele voltou para o Pará e continuou sendo pastor, e, enfim, continuou fazendo a obra de Deus. Foi algo extraordinário. Mas assim, a gente tem que parar para ouvir Deus falar conosco. A gente tem que procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Onde Deus quer que você evangelize? É no seu bairro? É na sua família? É na cidade vizinha? É fora do Brasil? Você tem que orar e procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares.
Ou seja, eles saíram de Jerusalém, foram para Samaria, depois foram para a região dos gentios, Antioquia, a Grécia e, enfim, os confins da terra. 2.3, missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem cumprindo a grande comissão de Jesus. As igrejas têm que despertar para essa obra. As igrejas têm que começar a pensar na sua região, mas também nos municípios vizinhos. Onde que está precisando de pregadores? Onde que está precisando de pessoas para fazer a obra? Às vezes tem uma igreja que tem, 5, 6 pastores. Será que não chegou o momento de tirar esses pastores e colocar em bairros e começar um trabalho? Olha, vai para o bairro tal, lá não tem ainda congregação, se vira lá. Você vai para o bairro tal, não tem outra congregação ali, também se vira lá. E assim a igreja vai se expandindo. Porque às vezes a gente fica concentrado no local só e não olha para a região. Então vamos começar a crescer, expandir. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ou seja, vamos orar para que Deus possa continuar nos dando a liberdade que temos de pregar o Evangelho sem perseguição. A igreja primitiva sofreu, muitas igrejas sofrem hoje com perseguições, mas a grande maioria não sofre. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Nós temos que aproveitar a liberdade que nós temos para pregar o Evangelho e levar o Evangelho completo, o Evangelho pleno, para que as pessoas possam realmente se render a Cristo e se libertar dos seus pecados. Tópico 3. O avivamento e as missões transculturais. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo, abriram igrejas na Fenícia, em Chipre, em Antioquia, enfim, levaram a mensagem do Evangelho em todos os lugares. A gente precisa entender que Atos dos Apóstolos é um resumo do resumo do resumo de como que a igreja cresceu naquela época. Porque saíram missionários dessa época aqui, que foram para a África, que não está registrado. Muitos daqui também saíram para a Ásia, foram para regiões da Índia, da China, mesmo naquela época, levar o Evangelho. Outros foram um pouco para o norte, a região da Rússia. O Evangelho ele foi espalhado por toda a face da terra. Atos dos Apóstolos só conta um pouquinho da história, mas muitos missionários foram enviados. 3.1, a primeira igreja missionária. A igreja Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, como está registrado em Atos 11, 20 e 21, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Em Atos 11, a gente tem a história do início da igreja em Antioquia. Barnabé chegou lá, pregou, depois Paulo foi para lá. Lá eles pregaram, ficaram 1 ano ensinando as pessoas. Olha só, o discipulado de 1 ano. Foi uma igreja que cresceu através da pregação do evangelho e do discipulado. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé, como eu já expliquei. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para missões transculturais. Ou seja, eles estavam em Antioquia e foram enviados. Fundaram a igreja e agora vocês vão sair. Vocês serão enviados por nós aqui. Olha só o que está registrado em Atos 13, de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, eles foram enviados dessa igreja, da cidade de Antioquia. Paulo, até esse momento, ele não tinha ainda trabalhado como missionário. Ele começa seu ministério aqui. Muitos pensam que Paulo, após se converter, já se tornou um grande missionário. Não.
Paulo teve toda uma história de preparação, ele foi para a região da Arábia, como ele cita, acho que é em Gálatas. Enfim, ele realmente teve toda uma preparação demorada. Só em Antioquia ele ficou 1 ano. Não foi algo assim da noite para o dia. Tem gente que, não, quero ser missionário e amanhã já... Não, calma. Você tem que passar por uma preparação. E assim foi com Paulo. E ele foi enviado. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. O evangelho se expandiu pela região da Europa, não somente a Europa, mas também a África, também a região da Rússia, China, Índia, tudo isso o evangelho se expandiu. A gente fala muito ali da Europa, da região da Europa, mas tem uma história, toda uma história da pregação do evangelho em outras regiões também. 3.2. Evangelização e decadência espiritual da Europa. Voltando aqui, eles pregaram nessa região da Europa pré-cristã, ou seja, antes da Europa conhecer o Evangelho. O Evangelho floresceu na Europa. Tem toda uma história de desenvolvimento do Evangelho lá, e eu acho que eu já falei isso nos vídeos anteriores, quando a gente falou daqueles avivamentos que aconteceram e tudo mais, a história da igreja. A igreja cresceu bastante na Europa. Depois houve uma decadência espiritual na Europa. Aí veio a reforma protestante com Martinho Lutero. Então a Europa se tornou novamente o centro do Evangelho. Aí teve os grandes avivamentos na Europa, Conde de Zinzendorf, como a gente já citou. A gente citou John Wesley, teve também Charles Spurgeon, William Carey, dentre outros que lideraram grandes avivamentos. Então a Europa foi realmente um local de grandes avivamentos, grandes pregadores. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde destacou David Livingstone em 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Observe que aqui nós já estamos no ano 1841, a gente não está mais na igreja primitiva, tá bom? 1841 a 1873, por exemplo, David Livingstone saiu da Europa e foi para a África. Foi fazer a obra lá, foi pregar o evangelho lá, fruto de avivamentos que aconteceram na Europa. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Ou seja, após a reforma protestante, que o evangelho voltou a ser pregado com força, muitas igrejas evangélicas surgiram, os metodistas principalmente, luteranos e tudo mais. Eles começaram a enviar missionários para outras regiões, vieram para o Brasil, como eu expliquei lá no vídeo de destaque da lição número 9. Se você não assistiu esse vídeo, assista. Lá eu expliquei direitinho a história do evangelho aqui no Brasil. Então lá a gente viu como os missionários chegaram, os primeiros missionários, o primeiro culto evangélico. Então assim, dentro da Europa aconteceu esse grande avivamento, vários avivamentos, muitos missionários saíram, pregaram, divulgaram a palavra de Deus. Então, assim, se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos fruto de missões. Porque um missionário sentiu o desejo de vir para cá. Não somente Daniel Berg e Gundar Wingren, mas também outros missionários. Todos nós fomos alcançados através das missões. Por que que hoje a gente vai se fechar para as missões? A gente tem que, sim, fazer missões. Hudson Taylor foi missionário na China, de 1853 a 1905. E houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Essa questão de missões transculturais é algo bem complexo e é assim, tem a ver com a cultura local. Quando o evangelho vai para uma região, aquela região já tem sua cultura específica. E o missionário ele tem que entender isso. Eu estava lendo sobre Hudson Taylor, ele pregou na China, e quando ele começou a pregar na China, ele vestia uma roupa preta, que era comum lá na Europa, né, o cabelo dele penteado de uma forma específica. E aí as pessoas não gostaram. Dizem que as pessoas chamavam ele de diabo preto. Ele entendeu essa realidade e resolveu vestir roupas diferentes, roupas igual à roupa dos chineses. Dizem que ele amarrou o cabelo fazendo aquela trança para trás, como os chineses faziam antigamente, né? Tipo aqueles filmes que a gente assiste, daqueles lutadores chineses com o cabelo amarrado aquela trança. O Hudson Taylor fez isso, para ele ficar um pouco mais próximo daquela cultura. E assim ele foi pregando o evangelho. Então o evangelho ele tem que ser pregado em culturas diferentes e ele é adaptado para cada cultura. Então cada cultura tem uma percepção diferente do evangelho. Então missões transculturais é algo bem interessante de ser estudado. Recomendo você
a se aprofundar nisso se for do seu interesse. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Então, a Europa, que foi palco desses grandes avivamentos que a gente falou do passado, enviou vários missionários. Hoje o povo não tem mais interesse pelo Evangelho. Hoje as igrejas estão vazias. Essa imagem que está aqui, se você estiver assistindo pelo vídeo, é uma imagem de uma igreja vazia, uma pessoa sentada. Isso aqui é uma realidade dentro da Europa. Muitas igrejas são fechadas, são transformadas em restaurantes, em bares. Algo triste está acontecendo hoje na Europa. O resultado disso, nós não sabemos. Dizem que o islamismo está crescendo muito lá. E a explicação de por que a Europa chegou até aqui é bem complexa. Acho que numa aula anterior eu falei sobre isso também, mas teve muita relação com as guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. As pessoas tinham uma teologia muito otimista diante de tantos desastres, ficaram mais pessimistas, e a pregação do evangelho foi se esfriando. Uma igreja que não se preocupou com a evangelização. Então nós temos que nos preocupar com a evangelização, porque senão a gente corre risco de ficar como a Europa. As pessoas não têm interesse por religião, uma grande parte das pessoas não acreditam mais em Deus, principalmente os jovens também não acreditam em Deus e não querem se arrepender dos seus pecados e viver uma vida de compromisso com Cristo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual conforme diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o povo de Deus tem que fazer isso. Se não fizer, não vem avivamento. Se não se humilhar, se não orar, se não buscar, não vem avivamento. Se esfria, como aconteceu ali na Europa. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Velho continente aqui é uma referência à Europa. Nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Não é uma igreja evangélica, não. Evangélica, católica, muçulmana. Ninguém vai. 95% das pessoas não estão nem aí para a religião. Não querem nem saber de Deus. Muitos nem sequer acreditam que Deus existe. 3.3. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até aos confins da terra. Então a gente tem que começar da nossa região e ir até os confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Então isso aqui é cumprir o ide de Jesus, fazer missões transculturais. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores e líderes ou dirigentes. Nós temos que começar a buscar esse avivamento espiritual e participar de atividade de missões. Nós podemos contribuir com obras missionárias que têm como objetivo enviar e cuidar de missionários em outros países. Tem como fazer isso? A você pesquisar, você buscar um pouco mais, você vai encontrar meios de contribuir com as missões. É claro, contribua primeiro na sua igreja, depois contribua com algum outro projeto fora. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Que essa seja a nossa oração hoje. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus e com a missão. Então, se você é avivado, você vai se preocupar em fazer missões. Você vai demonstrar amor pela evangelização, em contribuir de forma direta e indireta com as missões, sejam locais, regionais ou transculturais.
A gente tem que compreender o Evangelho e pregar esse Evangelho, levar esse Evangelho às pessoas que realmente necessitam, estão precisando de ouvir uma palavra transformadora. Estude sobre métodos de evangelismo, como fazer missões, sobre missões transculturais, leia sobre isso, faça curso sobre isso, porque Deus tem um chamado na sua vida. Você pode encontrar muito conteúdo de qualidade na internet sobre isso, muitos cursos, muitos livros. No vídeo de destaque, eu vou falar um pouco sobre essa questão da capacitação. Como você faz para se capacitar com missões? Quais livros você deve ler? Quais cursos você deve fazer? Eu vou indicar bastante coisa, mas segura aí, no vídeo de destaque eu vou fazer uma pesquisa mais profunda e vou trazer aí um conteúdo de qualidade para você se aprofundar. Vou encerrar aqui a aula, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando aí o uso do slide na igreja, né? Muitos irmãos têm usado, tem sido uma bênção. Então acesse nosso site emdeemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 94 98409 2869. Nós estamos à sua disposição para lhe atender e tirar todas as suas dúvidas. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.